Imagina só, você está em um aniversário nos anos 90. A mesa está cheia de refrigerante em garrafas de vidro, bolo com cobertura de glacê e aquelas bexigas coloridas penduradas no barbante. Seu tio puxa uma câmera daquelas amarelas e pretas. Você sorri e pronto, flash. Mas nada de correr para ver como ficou. A foto só ia aparecer dias depois, revelada em um papel brilhante. E sabe qual era a marca que reinava absoluta nesse ritual? Kodak. Pois é, uma empresa tão forte que virou sinônimo de fotografia, mas que no auge do poder cometeu um dos maiores erros da história dos negócios. Ela inventou a câmera digital, mas foi destruída por ela. Antes de mergulhar nessa história de nostalgia e desastre empresarial, já se inscreve aqui no Replay Perdido, porque aqui a gente revive marcas, memórias e histórias que o tempo tentou apagar. A Kodak nasceu lá em 1888, criado por George Eastman. A ideia dele era simples e genial: tornar a fotografia acessível para qualquer pessoa. Até então, tirar foto era coisa de estúdio de profissionais, que entendiam de química e luz. E Eastman resumiu tudo no famoso slogan: você aperta o botão e nós fazemos o resto. E eles fizeram mesmo. A Kodak colocou câmera na mão de famílias inteiras. Cada clique virava registro de casamento, formatura, viagem, festa de criança. Não era só vender câmera e filme, era vender memória. Nos anos 70 e 80, a Kodak dominava cerca de 90% do mercado de filmes fotográficos nos Estados Unidos e mais da metade do mercado mundial. Era tanta força que a marca virou quase um verbo. Vou tirar uma Kodak significava vou fotografar. Quem viveu lembra. Câmeras descartáveis, rolos de filme de 12, 24, 36 poses, revelações em 1 hora e aquele nervosismo na hora de abrir o envelope da loja e ver se as fotos ficaram boas ou se estavam todas tremidas. A Kodak não era só uma marca, era parte da vida. Agora aqui vem um ponto que muda tudo. Em 1975, dentro da própria Kodak, um engenheiro chamado Steven Simpson inventou a primeira câmera digital. Era uma geringonça enorme e gravava imagens em uma fita cassete. A qualidade? Péssima, mas era um embrião de uma revolução. Sabe o que a diretoria fez? Guardou a ideia numa gaveta. Eles tinham medo de que aquilo matasse o mercado de filmes, que era a galinha dos ovos de ouro. Afinal, o lucro gigantesco vinha de vendas de rolos fotográficos e de revelação. Era como se a empresa tivesse o futuro nas mãos, mas tivesse medo dele. A Kodak, ironicamente, inventou o que ia destruí-la. Nos anos 80 e 90, o digital foi crescendo devagar. Primeiro parecia coisa de ficção científica, depois virou moda em câmeras profissionais, até que começou a chegar nas mãos do público. Enquanto isso, a Kodak tentava empurrar filme fotográfico a todo custo. Eles até lançaram câmeras digitais, mas sem acreditar nelas, quase escondendo porque não queriam perder o mercado do analógico. O problema é que outras empresas não tiveram esse medo. Sony, Canon, Nikon, Fuji, todas correram na frente. E quando o digital explodiu nos anos 2000, a Kodak ficou para trás. O modelo de negócio que sustentou a empresa por mais de um século, baseado em filmes e revelações, simplesmente evaporou. Agora pausa para lembrar. Quem não tem um álbum de fotografias da Kodak em casa? Aqueles álbuns plásticos cheios de fotos com a data impressa no canto. As festas de criança com foto vermelha porque o flash queimou. As viagens em que metade das imagens saíam com um dedo na frente da lente. Era um ritual. Comprar o filme e economizar cada pose porque só tinha 36, levar a um estúdio fotográfico ou loja especializada para esperar até o processo de revelação ficar pronto. E a gente só descobria se a foto tinha ficado boa depois. Esse suspense, que hoje parece absurdo, fazia parte da magia, e a Kodak estava em cada momento. Talvez seja por isso que a queda da empresa pegou tanta gente de surpresa. Como algo tão presente, tão gigante, poderia desaparecer? Viviam impedindo um bichinho. Eu aproveitei então dela e comprei um lindo
Só que a mãe e a avó também deram de presente para ela. Sabe o que ela falou quando ela viu tanto gato junto? Pai, me compra... Kodacolor VR, mais cor, mais nitidez. É assim que se conta uma história. Nos anos 2000, o mercado mudou rápido. O digital tomou conta, as pessoas começaram a compartilhar fotos em computadores, depois em celulares. O ato de revelar virou raridade. A Kodak até tentou se reinventar. Criou impressoras, investiu em câmeras digitais, tentou apostar em serviços de revelação online, mas já era tarde. E em 2012, a Kodak pediu falência nos Estados Unidos. Uma empresa que durante décadas tinha sido símbolo de inovação, acabou destruída por sua própria hesitação. Apesar de toda essa tragédia empresarial, a Kodak não desapareceu completamente. Ela ainda existe, focada em áreas menores como impressão e produtos químicos para a imagem. Mas deixou de ser aquela gigante que todo mundo conhecia. O mais curioso é que até hoje, a história da Kodak é estudada em escolas de negócios. Virou exemplo clássico de miopia empresarial, quando uma empresa enxerga apenas o presente e ignora o futuro. Eles eram os donos absolutos da fotografia, mas não tiveram coragem de matar o próprio produto para criar algo novo. Outras empresas fizeram isso. A Apple, por exemplo, matou o iPod para dar lugar ao iPhone. A Netflix matou o DVD para virar stream. A Kodak não, e pagou o preço. No fim das contas, a Kodak deixou algo maior que o próprio nome: as memórias. Quem viveu aquela época sabe a emoção de abrir um envelope de revelação, o cheiro da foto nova, a expectativa de ver se o registro de uma festa ou de uma viagem deu certo. Hoje, tudo é instantâneo. Clicou, postou, apagou. Mas naquela época, cada clique tinha peso, tinha valor. E a Kodak estava ali guardando cada pedacinho da nossa história. A história da Kodak é ao mesmo tempo nostálgica e triste. Uma marca que marcou a vida de milhões de pessoas, mas que não soube lidar com a própria invenção. Uma empresa que dominou o mundo, mas que caiu porque teve medo do futuro. E aí, me conta, você ainda tem fotos reveladas da Kodak guardada em casa? Comenta aí embaixo porque eu quero saber. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no Replay Perdido pra gente continuar desenterrando essas histórias que o tempo quase apagou. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!